Você já parou para pensar a quantidade de lugares e que nós profissionais da área de alimentos podemos atuar? Pensar eu sei, porque a gente atua nessa área, mas será que nossos seguidores, nossos internautas sabem disso tudo? Olha, acredito que não. E você já parou para pensar o quanto deve ser difícil, além de ter essa gama, né, de áreas que a gente pode atuar, você coordenar uma equipe É de difícil, consultores? porque hoje tá difícil contratar em qualquer segmento. Exatamente. Nós dois optamos por ficarmos só nós dois, um Verdade. complementando o outro, né? Mas tem pessoas aí que tem o quê? 50 pessoas quase no seu time e ele acaba atendendo quase o estado inteiro de Goiás. Muito serviço no estado de Goiás. E para explicar pra gente, contar como é que ele conseguiu toda essa façanha, a gente tem aqui hoje o Anderson, do Senhor Food Safe. Seja bem-vindo, Anderson, aqui no nosso canal. Obrigado, satisfação Seja estar bem-vindo. com vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado, Luciana. Satisfação imensa estar aqui com vocês para a gente contribuir aí e passar informação para o nosso público. Lembrando que é mais um episódio Desmistificando a Indústria de Alimentos. Vocês lá, não esqueçam de seguir, compartilhar, tocar o sininho lá e Comentar. Anderson, Divulgar. conta pra gente aí, você é formado em... Eu sou formado em Engenharia de Alimentos, né? Formei pela Universidade Federal Tocantins, né? Formei na turma de 2003, tá? E eu tenho especialização em MBA em Segurança do Alimento, e eu falo que vamos dizer assim, essa jornada empreendedora, essa jornada aí de consultoria, ela acabou me dando um doutorado nessa. Porque, eu vou falar, né? A gente acaba lidando com diversos temas, com diversos assuntos, né? E são 18 anos atuando disso aí. eu falo acaba assim a gente- que esse segmento que a gente trabalha, a gente tem que lidar com tanto tipo de pessoas, desde a pessoa mais simples até a Sim. pessoas importantíssimas nas empresas, que a gente tem que ter um jogo de cintura grande demais da conta, né? Exatamente, A gente deixa de ser quase engenheiro, veterinário, passa a ser quase um Psicólogo. psicólogo. Também tem que ter. É um grande desafio isso aí. É verdade, é isso mesmo. Né? O caminho é esse. E tem quanto tempo que você começou a sua empresa? Desde que você formou, você já veio para Goiás? Como é que foi que isso... Então, na verdade, na faculdade, eu já tinha um interesse em trabalhar com essa área de consultoria. Eu fiz um estágio na Embrapa, em Fortaleza. E lá eu conheci um professor e ele fazia essa atividade. Ele que me apresentou isso, né? Consultoria. E eu fiquei com aquilo na cabeça, nem entendia muito ainda o que era, né? Mas fiquei com aquilo no coração. E já trabalhei, já fui assim, empresário de outros segmentos, já tive outros segmentos na área alimentícia, né? E um dia, eu já aqui em Goiânia, quando eu cheguei aqui, aquilo lá foi tão assim, eu falo que o empreendedorismo é isso, parece que não deixa você nem descansar, você fica com aquilo na cabeça o tempo todo. E eu fui lá, cheguei para minha esposa é professora de inglês, e eu falei assim, ó, como que eu coloco aqui o nome de uma empresa assim e tal? Ela foi me falando. Te dando as dicas. As dicas, e aí eu fui lá no contador que tinha lá perto da minha casa e falei assim, ó, registra essa empresa aqui pra mim, aqui, eu quero abrir essa empresa. Não tinha lugar ainda, não tinha nada. Ele foi lá e abriu essa empresa em 2007, abril de 2007. Só que aí eu, assim, não movimentava essa empresa, né? Ela ficou inativa durante um tempo, eu trabalhava com consultoria já ali. E quando foi ali em 2009, mais ou menos, eu estava sentado com a minha esposa, nós dois, assim, conversando. E a gente tinha uma pizzaria nessa época, a gente tinha montado essa empresa, que a consultoria também me levou para esse segmento. E aí nós conversando, eu falei assim, ó, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho de trabalhar com consultoria. E aí ela falou assim pra mim, falou, ó, você tem? Eu falei, tenho. Ela falou, então a partir de hoje o sonho é nosso, é meu também, vamos pra cima. E aí ficou aquilo lá, eu fui sair no outro dia cedo para trabalhar, porque eu trabalhava de consultoria e à noite eu tocava pizzaria, era uma jornada dupla aí, fiz isso durante muito tempo. Sei que quando eu voltei do serviço, que eu cheguei, né, umas 6 horinhas ali já para ir pra pizzaria, ela já tinha pego uma mesinha que a gente tinha lá em casa, colocou no canto aquela mesinha, colocou o nome da empresa, uma plaquinha lá e tinha uma linha telefônica lá. Falei assim, aqui começou a empresa. E ali nós começamos dessa forma.
Em abril de... Não, isso foi em 2009, mas em 2007 a empresa já está registrada desde 2007. E hoje vocês trabalham juntos, Trabalhando né? junto. Ela é meu braço direito lá. E como é que é essa questão de trabalhar com a mulher aí? Então, pra gente, assim, nós aprendemos muito, né? Foi, assim, uma experiência, né? Ela é muito dinâmica também, e eu também, mas eu acho que o grande desafio e o grande segredo é você entender e conhecer os diferenciais, né? E o que o outro tem, né? Cada um de nós temos pontos muito bons, né? E muitas oportunidades, né? Muitos conhecimentos, né? Muito dinâmica em algumas áreas. E ela tem isso, né? Ela lida muito bem com pessoas, ela sabe treinar bem, é professora. Então, ela trouxe esse tempero dela para a empresa. E aí eu, com a parte técnica, a gente foi se complementando. E aí a gente tem um lema lá, cada um tem sua área. A gente conversa muito bem entre as decisões que nós vamos tomar, mas a área que ela atua é a área que ela atua. Ela domina, ela manda na parte dela e eu domino na minha, manda aqui na minha, e a gente deixa ali. E assim a gente vai juntando o casamento com a profissão. Tal, tenta... Tem que ter sabedoria para trabalhar entre casal, porque a gente conhece outras pessoas que trabalham dessa forma e às vezes não dá certo. Não, já teve gente que falou pra mim, falou assim, cara, como que você consegue? Eu não dou conta nunca, pelo amor de Deus e tal. A gente lida muito bem, né? A gente consegue separar bem, eu acho até assim, que talvez se eu tivesse, assim, tentado tocar muito sozinho ali e tal, eu acho que talvez a gente não tinha chegado assim onde chegou até agora, né? Porque ela também tem um diferencial muito bom nisso aí, em lidar com pessoas. E a nossa atividade lá, pra você ver, são muitas mulheres, né? Lá eu acho que nós temos, nesse time todo aí, nós devemos ter uns 4 ou 5 homens só. O restante é tudo mulher, né? Então, imagina eu sozinho lidando com esse tanto de mulher aí. Tem que entender o lado feminino lá para ter essa sensibilidade. Para ter essa sensibilidade, né? Então, isso ajuda muito. E o Anderson faz um caminho diferente, né? O que a gente mais escuta quando a gente fala o que a gente trabalha, as pessoas viram você e falam assim, por que você não monta uma fábrica, uma indústria? Aí a gente para e pensa, nossa, se a gente fosse montar uma indústria, uma fábrica, a gente nem queria que fosse tão perfeita que às vezes a gente acaba não pensando nisso, né? Cara, mas aconteceu comigo isso aí, né? Eu ia te perguntar, você ainda tem a pizzaria ou alguma coisa na área? Não, eu sou meio dinâmico demais, mas assim, eu já tive pizzaria, né? Já tive uma indústria também de alimentos, né? O produto tá no mercado aí, tá? Chama Hilly Azeitona, uma indústria de azeitona. Mas é isso aí, a gente busca tanta perfeição, que algumas coisas vão inviabilizam. E eu, no meu caso, por exemplo, da minha indústria, foi um erro que eu cometi em relação a isso. Eu gastei tanto dinheiro para montar a indústria e deixei ela perfeita, impecável. A vigilância sanitária chegou lá, ficou 15 minutos lá dentro, tudo certo e tal. Na hora de rodar 100%, o capital tava curto, né? Mas a gente ainda rodou ela muito bem durante 5 anos e, assim, o produto dela tá no mercado, a gente colocou os produtos, coloquei no estado inteiro. Mas depois foi mais uma questão de visão mesmo ali, que a gente entendeu que a consultoria estava naquele momento sendo mais favorável e eu tive que escolher uma área para me dedicar mais. Mas toda semana bate na minha porta lá um negócio me colocando ali no jogo, falou, vamos. E assim, entrando nesse assunto já, deixando até um gancho aqui, eu vejo que, assim, nós como engenheiro de alimentos, eu acho que a gente poderia, né, arriscar em algumas coisas diferentes também. Eu acho que dá para fazer isso, né? Tem muito profissional da área de alimentos que às vezes nem se ousa a tentar por medo demais e tal ali. E às vezes, tipo assim, vamos lá, eu tenho cliente que eu montei todo o processo para ele de indústria, isso há 5 anos atrás, numa indústria, num espaço de 100 metros quadrados. Hoje o cara vende para o Brasil inteiro, até fora do Brasil, tem um galpão de 3.500 metros quadrados e tal. E na época eu tive a oportunidade de entrar de sociedade com ele, me chamou e tal. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, vamos supor, erra e não, pelo menos, tentar em algumas coisas, né? Eu já gosto de tentar, eu sou meio assim, minha esposa que fica me segurando um pouquinho. O sangue empreendedor é forte. Eu gosto de tentar. Eu mesmo estou com duas demandas aí agora que o pessoal tá arranhando. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou nesse negócio. E aí,
dentro disso, né? Você começou depois que vocês saíram da sua casa ali. Como que surgiu essa questão hoje de montar uma equipe? Porque eu sei que vocês têm outras, não só em Goiânia, vocês têm outras unidades, né? Outras unidades, né? Hoje nós somos Goiânia, né? Hoje nós somos grupo, na verdade, né? A gente abriu o grupo, chama Grupo Senhor Food, e nós somos 4 unidades, hoje de escritório de consultoria e uma construtora, né? A gente executa obras, né, dentro da área alimentícia. Então, foi surgindo, a própria demanda foi puxando a gente e nós fomos encontrando pessoas, que é o grande desafio, né? Eu entendi desde o primeiro momento, na verdade, que eu precisava de pessoas, né? Eu poderia continuar o Anderson lá em 2008, 2010, né, fazendo sozinho, né, atendendo 5, 6, 7, 10 clientes ali e tal. E eu poderia estar assim até hoje, sem depender de ninguém, né, sem fazer nada, eu mesmo fazendo ali. Ou eu poderia encontrar pessoas e expandir isso. Então, a minha visão foi muito essa, encontrando pessoas. Eu lembro que quando nós começamos, e quando minha esposa fez tudo isso aí, e eu lembro que eu pegava do meu salário da pizzaria, pagava a minha equipe, eu tirava meu salário, pagava o meu consultor, na época só tinha um, eu pagava meu consultor, esperava receber do cliente para depois completar o caixa, o que eu tirei de lá. Fiz isso durante muito tempo. Eu fazendo um giro de caixa. Fazia um capital de giro lá do caixa, pegava do meu salário ali, do que eu tinha do meu prolabore da pizzaria, eu pegava uma parte, pagava a minha equipe e aí tirava. A minha esposa falou assim, isso a gente rodou isso dessa forma em 5 anos. Minha esposa falou assim, você tá doido, isso aqui só serve para pagar consultor. Isso aqui não dá dinheiro. Chegou uma hora que ela ficou, né, porque via a gente fazendo tudo isso e tal. Eu falei, não, uma hora isso vai dar certo, vamos seguir. E aí eu entendi isso, que nesse processo que se eu encontrasse as pessoas certas, porque tem muita gente boa, e isso é um ponto que eu queria deixar, as pessoas estão muito desacreditadas em pessoas. O pessoal está muito desacreditado em pessoas. Eu converso em média com 5 empresários pessoalmente, assim, e no WhatsApp, mais 5, uns 10 diariamente, você fala com todo mundo, é unânime, fala, tá ruim demais, gente, não tá... As pessoas estão desacreditando de pessoas, né? Porém, não tem como você trabalhar e você fazer algo sem pessoas, né? A bem da verdade, o que acontece nessa parte de encontrar pessoas, o que eu vejo hoje? Tem muita gente sem trabalhar e muita gente querendo alguém para trabalhar. E o empresário, às vezes, fica com medo de investir no funcionário, porque o funcionário, às vezes, se qualifica aí, pega ele e fala assim, vou ali embora. Acontece. E quando o empresário não investe no seu funcionário, seu colaborador ali, e é uma mão de obra de baixa qualificação. E aí o próprio empresário, às vezes, fica ali meio impaciente com ele, e aí cresce a rotatividade dentro das indústrias. Então, fica um ciclo meio vicioso. Então, assim, achar as pessoas eu acho que é o grande X. Mas, na verdade, é o seguinte, você tem várias formas, tá? Eu acho que toda empresa ela tem que ser uma escola. Não adianta isso de você querer... É melhor você treinar alguém para ficar bom do seu lado, né, e você correr o risco de perder aquele pessoal que você treinou, um percentual. Você treinar 10, você pode perder 2, mas 8 pode ficar com você, entendeu? Então, você corre o risco disso, ou você fica com 10 pessoas tudo sem qualificação. Então, hoje nós investimos muito em qualificação com o nosso pessoal. Nós temos treinamentos nossos lá, nós pagamos treinamento online. No seu próprio o evento que nós fizemos, nós levamos o que a gente conseguiu lá. Então, assim, a gente investe muito nisso, o pessoal vai para a feira. Então, a gente busca muito nisso. Eventualmente vai acontecer. Acontece, isso faz parte. Mas as pessoas estão deixando de desacreditar. Eu tenho, esse dia para trás, um cliente... Acho que se dependesse dele, você tinha que andar com um cacetete na mão para ir bater no funcionário, porque ele só queria que você desse pancada. E parece que quanto mais pancada ele quer dar, mais ele atrai pessoas ruins. Desse nível, desse nível, só atrai pessoas ruins. Então, assim, quando você tem uma metodologia, quando você tem uma dinâmica, isso aí já é gestão de pessoas. Você começa a encontrar pessoas, né? Você começa a encontrar pessoas. Então, a gente tem essa política. Uma das políticas que nós temos é treinar, capacitar, preparar a nossa equipe. Por isso que eu falo assim, a gente tem meio que uma cultura de... A gente contrata personalidade,
caráter da pessoa ali, né? E treina habilidades. É isso que nós fazemos. Algumas habilidades são treináveis. Você pode ensinar a pessoa a usar RDC, você pode ensinar a pessoa a dar um treinamento. A gestão, até a pessoa gerir, né, alguma coisa. Isso. Nós temos hoje, por exemplo, consultores que chegaram com a gente lá, recém-formados, que nem falavam, se tremia tudo. Tá? Hoje dá palestra, dá treinamento para 10, 15, 20 pessoas, tranquilo. Então, o grande desafio para nós foi encontrar pessoas e a grande solução também foi encontrar pessoas. Nós estamos fazendo isso, encontrando pessoas. Também busca demais. Vocês não estariam da forma que vocês estão se não fossem por essas pessoas, né? E quando a gente tem uma equipe, principalmente na parte da consultoria, uma das coisas mais, no meu ponto de vista, mais difícil é fazer com que aquilo ali comece a ser todo mundo senhor Food Safety. E não a consultora A, consultora B, a consultora C, porque senão você também não consegue, né? Aquele cliente também sempre vai ficar refém daquele consultor, e aí muitas vezes nem sempre vai ser ele só que vai atender. Então, assim, todo mundo falar a mesma língua e criar essa cultura, que é o senhor Food Safety que tá fazendo aquilo ali, e não é só o Anderson que tá ali, ou não é só o nome da sua esposa? Da Arlete, não é a Arlete que está ali, eu acho isso também muito complexo. É um grande desafio. E hoje a gente vai sempre buscando isso. O que a gente trabalha muito é isso. Nós temos algumas metodologias dentro da empresa justamente para propagar isso, como o consultor fala, como o consultor reporta. A nossa metodologia sempre trabalha e conduz para que isso aconteça. Tanto que eu apareço muito pouco. Ultimamente eu comecei a aparecer um pouquinho mais nas redes sociais ali e tal. Eu incentivo muito meu pessoal a aparecer, justamente porque a cara da empresa não é só eu, né? Eu sempre tive essa visão, falar assim, ó, o Anderson começou um negócio, entendeu ali e tudo, mas eu não tenho nenhum problema de ter pessoas, na verdade eu até busco, pessoas que sejam melhores do que eu para me ajudar a conduzir. Porque isso aí facilita e faz com que a gente tenha condições de atender melhor o nosso cliente. E meu desafio é procurar gente melhor do que eu. Eu vivo buscando gente melhor do que eu para me ajudar a fazer alguma coisa. A gente gravou aqui com o Guilherme do QG, né? E ele falou assim que a gente sempre tem que andar com gente melhor do que a gente, porque essas pessoas vão fazer com que a gente se movimente, que a gente saia do lugar, que a gente não fique contente só com o que a gente já está fazendo, né? Quando você tem uma equipe que as pessoas entendem isso, eles entendem que ali eles têm liberdade, eles têm condições, têm oportunidades, né? Então a pessoa realmente ela entrega o que tem de melhor. Porque também tem muito empresário que ele quer usurpar, né? Sugar o que o pessoal tem de melhor, mas ele também não quer entregar, não quer dar oportunidade, ele não quer fazer. Eu costumo até falar, não cobre da sua equipe, do seu colaborador, do seu funcionário, aquilo que você não entregou, que você não treinou, que você não preparou, que você não capacitou. Então você está cobrando um monte de coisa, mas você também não está entregando. Às vezes ele nem ensinou e nem falou o que era para ser feito. Ele solta lá e fala, tem que fazer, ele não sabe o que fazer. Pessoal, e assim, pasmo, tá? A gente, nós temos uma equipe grande e são profissionais, pessoal para faculdade e tal, mas nós ensinamos coisas, às vezes, que são coisas básicas, coisas que são simples, mas a gente ensina. Aquilo que às vezes parece muito básico, muito simples para mim, para o outro não é tão básico assim, não é tão simples assim. E tem coisa que para eles é muito simples e para mim não é. Entendeu? E assim a gente vai colocando. Trocando experiências. Isso, tem coisas que já domina. O pessoal falou, não, isso aqui é minha praia. Eu falo, não, então cuida dessa parte aí pra mim, tá tudo certo. E hoje vocês atendem tanto o serviço de alimentação quanto a indústria? Quanto a indústria, Hoje nosso time, nós estamos diversificando nosso time, né? Então hoje nós temos engenheiro de alimentos, nós temos nutricionistas, nós temos químico industrial, nós temos veterinário, temos chefe de gastronomia, tem os arquitetos, né? E aí tem várias pessoas justamente para a gente conseguir diversificar. Já pega um mix quase todo da área de alimentos. Da área de alimentos, justamente por isso, né? Eu falo, essa área aqui eu não consigo atender, mas eu tenho gente, né, dentro do meu time que consegue atender, que a gente consegue fazer isso junto, né? E aí nós atendemos toda a parte os negócios de alimentação em geral, a indústria, né, o comércio ali, né, e a área gastronômica, né, isso aí a gente atende.
Quando nós começamos, nosso foco era muito só a indústria. Nós focamos muito somente na indústria. E aí nós percebemos que tinha um mercado que estava desassistido e que precisava muito, né, desse tipo de trabalho. E isso ainda tem, né? Demandas e ações simples que você faz dentro de um restaurante que traz um impacto muito grande. Nós temos um trabalho que nós fazemos lá que chama Engenharia do Cardápio, que você conversa com dezenas de empresários da área de alimentos, cara que tem 10, 15, 20 anos que tem um restaurante e ele nunca parou para analisar isso. E a gente conversa com engenheiros de alimentos também, que às vezes nunca entenderam sobre isso também. Eu nunca atuei nessa área. Então, assim, por quê? Justamente por isso, porque nunca atuou nisso, né? Então, a engenharia de cardápio nada mais é do que você pegar o cardápio daquele cliente, você entende quais são os produtos que mais vendem e os produtos que são mais lucrativos, e tem produto que vende muito pouco e não dá lucro nenhum. E tem produto que ele dá muito lucro e não vende. Então, você começa a fazer um cruzamento dessas informações e canalizar o cardápio dele para aquilo que mais vende e mais dá lucro. Exemplo que faz isso muito bem são os fast food, o McDonald's, por exemplo. O McDonald's você compra o que ele quer que você compre, né? Você chega lá e não tem muita opção. É aquilo lá por quê? Ele já quer que você compre aquilo. E aí são coisas que os grandes estão fazendo. E aí você, quanto consultor de alimentos, você pode traduzir aquilo lá numa metodologia, compilar aquilo num formato mais simples, talvez, e colocar isso mais acessível para um pequeno empresário, né? Que então, nem sempre tem essa visão, né? Não tem essa visão, ou não tem, às vezes, uma condição financeira de trazer um expert muito para colocar lá. Você compila ali e coloca isso ali de uma forma mais fácil de ser aplicado para o cliente. Né? Esse dia eu estava numa palestra sobre inovação na área de alimentos. E aí, pô, falando, porque vai inovar nisso, faz isso. Principalmente com essa parte, né, de alergênicos, porque o alimento saudável e tal. Aí eu tava perto do empresário, ele falou assim, nossa, isso não dá certo. A gente começa a fazer, você fala assim, vou criar um sabor novo, tipo de um salgado, por exemplo. Isso não vende. E então, aí nós ainda até brincamos, assim, o que tá faltando muito no mercado é as pessoas pararem e falarem assim, eu preciso fazer o básico bem feito. Esse básico bem feito, ele tá deixando de ser feito pelos empresários, pela pessoa que tá ali junto da equipe. E aí entra na questão que você falou. A gente, como consultor, como engenheiro de alimentos, como parte da segurança dos alimentos ali, a gente não tá ali para ser um cão de guarda. A gente tá ali para ensinar. Por quê? Se a pessoa entende, eu vou virar as costas, ela vai continuar fazendo. Agora, se eu sou só um cão de guarda, ela só vai lavar a mão quando eu tô ali. E isso é uma coisa que a gente precisa, como consultor, né, como um profissional, mostrar para o empresário, que muitas vezes acha que é só ser carrasco, cobrar, não sei o quê. Isso faz parte de todo o segmento que você trabalha, né? Fazer as pessoas entenderem o serviço dela, do porquê que faz aquilo lá, que é o principal. Dentro da nossa metodologia, nós fazemos nossa metodologia de treinamento, e ela é bem assim, dinâmica, e a gente busca muito isso, tá? Porque quando eu comecei a fazer os treinamentos, eu acho que é o erro de muito consultor também que faz um treinamento muito técnico, né? Faz aquele treinamento cheio de RDC, das siglas, POP, PPHO, né? E aí tudo, esses BPF, e aí você não chega pro pessoal, né? E um dia eu dei o treinamento, a minha esposa é professora, ela falou assim, excelente. Além de ser professora, ela é leiga no assunto. Isso, ela falou assim, excelente. Se você época, né? Na época, excelente. Hoje ela já deve saber ela mais. Sabe. Na época ela era leiga, então assim, ela é quase uma engenheira de alimentos por formação. A gente brinca que ela é prática, né? Engenheira de alimentos prática. E ela é melhor que ninguém, que dá aula, sabe de didática, pra te analisar ali. Isso, aí quando eu ministrei, ela falou assim, excelente, muito bom se você estivesse falando com um engenheiro de alimentos também, igual você. Mas essa informação aí, você pode perguntar para qualquer um, ninguém entendeu nada. Aí aquilo foi um choque para mim, né? Eu falei, como assim, tal. Ela falou, não entendeu. É aquela questão que eu falei, né? A gente tem que falar na linguagem da pessoa. E aí, porque isso é comunicação.
Comunicação não é você falar. E aí muitos consultores erram muito nisso. Porque a comunicação, às vezes, é mais ouvir. É mais ouvir do que falar. Quem ouve mais, quem ouve melhor, se comunica melhor. E a gente, quanto consultor, a gente tem muito habilidade, quer falar demais, entendeu? E é melhor você ouvir. E aí, nessa que ela falou, eu falei, não, então vamos mudar, já que não tá legal, vamos mudar. E aí nós criamos uma metodologia mais dinâmica, com ilustrações, com figura, com dinâmica, com algumas dinâmicas de grupo interno lá, para fazer o pessoal, sensibilizações. Então, assim, a gente já chegou várias vezes em treinamento que você vai falar e o pessoal... Teve um treinamento que nós fizemos e aí nós estávamos falando sobre higienização dos hortifrutis, né? Sobre a importância e tal. Aí eu que estava ministrando, aí tinha uma jovenzinha assim no canto e ela começou a chorar. Eu falei, uai, cara, mas, pô, será que esse treinamento tá tão ruim assim? O que é isso? E aí ela pediu a palavra, eu falei para ela, passei e tal, ela falou assim, olha, eu tô aqui, eu queria dar um alerta, porque o que ele tá falando aí é de extrema importância. Há 3 meses atrás, ou 4 meses, se eu não me engano, eu sofri um aborto, e o aborto a médica me falou que foi problema, porque eu não fazia a higienização dos hortifrutis aí. Eu tive uma contaminação e tal. E aí, assim, isso causou um choque para todo mundo, né? Todo mundo falou, cara, porque tava lá dentro e tal. Então, esse exemplo, você pega um depoimento, você pega um antes e depois, fotos. As pessoas não acreditam no que elas não veem. Isso. E aí, isso aí foi, assim, é muito bom. Então, dentro da nossa metodologia, nós estamos vendo que é importante as pessoas vivenciar isso. Aquilo eles têm que entender o que vai fazer diferença na vida deles em si. O cara às vezes tá assim, é importante tal a lei, a norma e tal. Falou, não, cara, o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai fazer de importância para mim? E o empresário que realmente entender esse assunto, ele começar a criar ações que vão gerar impacto na vida do funcionário, do colaborador, ele vai ter mais resultado. Então, hoje, uma das ferramentas que nós usamos na minha empresa, quanto o meu time, é sempre envolver eles em cada processo para que eles se sintam parte do processo. Quando nós vamos criar alguma coisa, a gente convida, tem o pessoal, a gente trabalha isso em conjunto, faz a diferença. Eu tenho uma crítica, às vezes, a respeito dessa parte muito teórica, principalmente quando a gente começa a falar muito de certificação. Uhum. Porque se eu não consigo nem que o básico bem feito, que é o BPF, seja feito, como é que eu vou fazer com que alguma indústria se certifique? Porque se a gente for analisar, o BPF, muitas vezes, ele é falho. E ele é a construção, ele é a base, ele é o alicerce de qualquer coisa. E um BPF muito bem feito, ele já melhora muito. Ele já é quase a certificação ali, né? Muita parte da certificação. Mas a maioria das empresas na área de alimentos deixa o BPF muito a desejar pelo motivo do que o dono não entende o que é um BPF. Essa é a verdade, porque você vai conversar com eles não entendem, muitas vezes eles não têm interesse, porque se pensar, quantos empresários já participaram do seu treinamento de BPF? Poucos, viu? Já teve alguns, mas foram bem poucos. São poucos que têm o interesse em saber sobre isso. Mas se falou assim, marketing, venda, eles vão, mas o BPF... E aí é onde às vezes a gente escuta que a gente é o chato. Nossa, mas esse povo, você quer mandar mais que é o dono? Mas é porque o dono muitas vezes não entende a importância, não sabe o que é. Quantos não fazem esse tipo de coisa? No máximo vai um gestor. Eu falo muito hoje, eu falo assim, pessoal, a gente tem que parar com essa visão de fazer qualidade, segurança do alimento, BPF, que seja, para atender requisito fiscal, requisito legal, ou qualquer outro requisito. Ou por causa que o consultor está aqui. O consultor está aqui e tal. Fala, cara, você tem uma marca, você tem um nome, você tem um negócio que você às vezes trabalha 10, 15, 20, 30 anos, você demorou para chegar aqui. O seu cliente é o seu fiscal. O seu cliente é o cara que vai analisar. Hoje em dia, o cliente ele tá mais criterioso que tudo. Então, assim, você não precisa querer fazer alguma coisa para mascarar e tal. Falei, cara, faz o básico bem feito, sua equipe entendendo muito bem isso, você entendendo muito bem isso, cara, você não precisa se preocupar, esperar um fiscal chegar aqui, alguém dar uma notificação para você e dizer o que você tem que fazer, entendeu? E você acha que depois, com a pandemia, as coisas
a visão da área de alimentos melhorou nessa questão da qualidade ou piorou? Olha, eu acho que melhorou, viu? Assim, na minha visão, eu acho que, assim, antes você tinha que explicar muito sobre essa parte de microbiologia, sobre essa parte de contaminação, contato de contaminação e tal. Assim, pelo menos nesse quesito, as pessoas ficaram mais nítidas, né? Falou, ó, cara, higiene pessoal, higiene das mãos, ficou mais, sim, fácil das pessoas compreender, né? Isso, e o pessoal já entendeu um pouco mais. Precisou o mundo parar para entender que existe contaminação. Que existe essa contaminação e que não é, assim, conversa, não. Existe mesmo e isso mata e tem problema. Então, assim, ficou mais fácil, né? Em relação, eu percebi que mudou a visão. Mas do essa empresário. visão com os funcionários. E a questão das indústrias, das empresas, né, da área de alimentos. Você acha que eles estão fazendo mais do que a fiscalização pede ou eles estão começando, eles relaxaram um pouco? Não, eu acho que assim, ainda perpetua ainda. Eu acho que, assim, não só por conta desse ponto, mas por conta de o mercado em si, né? O mercado está mais competitivo. Se o empresário também não se adequar, não se adaptar, ele não buscar se qualificar, se profissionalizar, entregar algo melhor, o próprio mercado está selecionando. Então, quem está ficando no mercado e quem ficou no mercado depois da pandemia, porque muitos fecharam, foram aqueles que realmente eles têm um compromisso além, a mais, né? Então, eu vejo que o empresário também ele está mudando. Geralmente, aí o cara vai começar uma empresa, logo ele já procura uma consultoria, ele quer saber um pouco mais, tem informação mais acessível. Então, eu acredito que melhorou, né? Eu acho que melhorou. Anderson, você está aí nessa estrada igual a gente já há um tempo. Já deve ter visto coisas bem cabeludas ou coisas bem impactos positivos, né? Porque assim, a gente sabe que tem aquele caso de sucesso, né? E tem aquele caso que às vezes você olha e fala assim, nossa, que marmota, onde eu vim bater meus... Já teve mais. Conta pra gente o que você viu, assim, falou assim, meu Deus do céu, isso aqui não dá. Rapaz, isso aí acontece de vez. Então, eu já tive muitas situações, né, em relação a essa área de alimentos, né? Eu tive já muitos cases. Eu tive casos que eu cheguei e falei assim, cara, vou correr daqui, vou embora. E virar um case, e eu não corri, e aquilo lá me surpreendeu, porque o dono abraçou e o negócio virou mesmo e tal. E já tive casos que eu imaginava que isso acontecer, de empresas assim, de um porte até bom, né, renomado, empresários que têm até mais de uma unidade, que eu cheguei assim, cara, ó, infelizmente não dá. Não bateu. Não bateu, o negócio não dá, a gente tá caminhando, tá batendo ferro frio, vamos parar. Então já teve caso. Teve um caso de uma empresa que a gente chegou, ela tava interditada. Ela chamou a gente já interditada. Quando fala esse nome interdição, a gente, né? E aí ele falou, ó, tá interditada a empresa. Na hora que chegava e tal, eu falava, eu quero fazer um orçamento e tudo. Falou, cara, mas a pessoa tá com muita pressa. Aí você vai analisar, na época a gente não tinha pouca experiência nisso. Aí quando chegou lá, falou, não, é porque o fiscal já esteve aqui e me interditou. Aí eu falei assim, nossa, interditou? Foi, ué, mas por quê? No supermercado. Eu falei, ué. Aí eu entrei no supermercado e tal. Falei, mas o que foi, ué? Tá tudo tão limpinho, tudo tão organizado, cara. Eu entrei, fui num açougue do cara. Muito arrumado, cara, bem arrumadinho. Eu falei, cara, não tem porquê. Eu comecei a olhar, falei, pô, mas esse fiscal aqui foi sacana. Aí eu chamei e falei, mas o que foi? Cadê a notificação? Eu falei, não, é porque teve um problema. Eu falei, o que foi? Aí ele me levou, ele tinha alugado uma casinha do lado. Aí eu me levou nessa casa. Cara, na hora que eu vi essa casa, eu falei, não, tá explicado. Cara do céu, mas que coisa, bicho. Situação assim mesmo, muito ruim mesmo. Assim, eu falei, cara, você tá sem noção, você preparar aqui. Isso era capital ou interior? Capital. Então, assim, aí eu peguei e falei, não, cara, fez sentido. E aí, cara, pano pra manga, falou, ó, e aí, você quer resolver, você quer arrumar e tal? Eu falei, não, eu quero resolver e tal, arrumar. E aí o cara caiu pra cima e foi pra resolver, né? O supermercado normalmente surpreende a gente. Eu tive uma experiência bem tensa também num supermercado interior, e onde a desossa dele do açougue lá era debaixo de um pé de mangueira. Nossa, esse aí eu nunca peguei, não. Então, Nossa. eu falo assim que esse mundo que a gente roda,
O pessoal fala, Daniel, você tá andando, né? Como é que é? Rodando muito. Eu não sei, como é que é? Passou em quantas cidades semana? Aí o povo não pensa Os perrengues, né? Os perrengues que a gente chega. Mas no interior aí tem muita complicação. Por quê? Porque, assim, o pessoal tem, além de ter pouco conhecimento, né? Tem uma cultura muito enraizada, né? Então nós atendemos o interior aí também e tal. E esse supermercado não era supermercadozinho. Pequeno, não era rede. E outra coisa, além disso, os caras acham que ainda eles têm uma cultura e falam assim, não, essa aqui é que é a melhor, né? Essa carne aqui é que eu sei de onde que veio, porque eu mesmo tô abatendo, eu mesmo tô... na cabeça do cara, eu não sei se ele se faz de inocente, né? Mas ele acha que é a melhor ainda. E ainda alguns caras falam até propaganda disso. Esse fim de semana até comentei. Eu ia falar pra você comentar desse caso aí. Esse fim de semana nós estávamos no interior e tem um açougue lá nessa cidade que lá eu compro cachaça, né? Uhum. Lá tem um alambique que a gente acostumou com essa cachaça e tal. Eu passo nesse açougue para comprar essa cachaça. Parou um carro. Abriu o porta-mala, aí o rapaz tinha um embrulho dentro de um cobertor, ele abre esse embrulho desse cobertor e desce uma costela bovina. Não. O cara com a costela desse tamanho, embrulhada no cobertor, entrega lá dentro pela entrada do açougue mesmo. E tinha mais 2 costelas debaixo desse cobertor lá. Então, assim, acontece. Cara, sabe o que é, né? Pra gente, a gente acha assim que isso não poderia nem mais existir, né? Porque tem tantos anos que a gente tá no mercado, tem tanto tempo que a gente tá, né, falando, treinando, a gente vê que a fiscalização também tá cada vez mais eficiente, porque tanto o governador já percebeu que isso é uma questão econômica. Sim. Não é que as pessoas vão deixar de ganhar dinheiro, é pelo contrário, porque se as pessoas ficarem doentes, vai ter mais gente no sistema de saúde, né? E se a pessoa também se regularizar, ela vai conseguir vender mais isso, então a pessoa vai ganhar mais. Mas a quantidade de gente ainda faz isso é uma coisa estrondosa que você fala assim, não tem lógica. Em pleno 2024, a gente falando de inteligência artificial, ainda tem gente fazendo esse tipo de coisa. E outra, o pessoal da parte do governo, das fiscalizações aí, igual a Luciana falou, tem investido cada vez nessas tecnologias para facilitar a vida de todo mundo e cruzar esses dados. Então, por exemplo, os dados que chegam de uma fiscalização vai para dentro de um sistema e começa a ser analisado aquilo lá. Então, assim... Se começa a dar mais problema em determinado lugar, eles vão intensificar um pouco mais aquele lá e no outro não. Então, assim, não é porque o Estado é pequeno ou às vezes tem pouca mão de obra disponível de fiscalização, esse trem, que ele vai deixar de atuar. Então, mas igual a Luciana falou, em pleno 2024, chegar um carro lá, abrir o porta-mala, o cara descer uma costela na mão, embrulhado num cobertor... Mas tem, viu? Tem demais. Tem demais, cara. Tem demais. Essa semana mesmo, esse ano mesmo, a fiscal lá da Agrodefesa lá de Umas falou pra mim, Daniel, fui numa fábrica de linguiça ali, na hora que ela abriu o canhão lá, tinha larva de mosca lá dentro. Então... É a questão de não estar fazendo um básico bem feito. E aí, ainda. assim, a gente vê, né? Eu falo muito pra minha equipe lá, falou assim, ó... E assim, eu falo até para os fiscais, falo assim, ó, nós vamos em lugar que às vezes vocês nunca nem imaginaram ter ido, a gente chega primeiro, às vezes em alguns casos a gente chega primeiro que vocês, porque o cara começa a ver, o que acontece? O cara vê que o fiscal foi em um concorrente dele X, o que ele faz? Ele fala, não, deixa eu me organizar aqui para não ter esse problema também, aí ele começa a procurar uma consultoria, e às vezes a gente chega antes. Já tive casos assim de E a gente acaba vendo coisas que o fiscal também não vê, né? Às vezes ele tem coragem de contar coisas pra gente que ele não teve coragem de contar pro fiscal. Não, tem demais. E assim, pessoal, a gente vai ver isso tudo. Eu falo pra minha equipe, falo, ó, nós não lidamos somente com consultoria, nós lidamos com saúde pública, né? É um caso de saúde pública, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E eu falo, inclusive, para cliente meu, tem cliente que fala assim, pô, mas manda esse consultor se eu pegar leve aqui, você falou, eu falo pro cara, pegar leve? Se você tivesse me ligando aqui falando que ele tá pegando leve, não, vamos pegar mais pesado, cara. Porque quando se trata de saúde pública, o consumidor, né, isso é muito sério, cara, muito sério mesmo, assim, as pessoas, às vezes... Tem casos que é falta de conhecimento, tem casos que não é não. Tem casos que a gente sabe que o cara entende
e quer fazer errado mesmo. Eu acho assim que uma coisa é a pessoa que é boa cozinheira, ela é excelente cozinheira na casa dela, ela faz a comida lá para um almoço de família, 10, 15 pessoas, faz aquele baita daquele jantar e a pessoa pensou, você já Vamos montar quer montar um restaurante? E aí 10, 15 pessoas, uma vez no mês, uma vez a cada 6 meses, né? A pessoa cozinha ali para muitas pessoas, né? E aí, de repente, ela tem a noção que no restaurante vai passar ali 1.000 pessoas, 500 pessoas por dia, É o que acontece. né? Então, assim, a complexidade que É o que que acontece. vai passar na mão dessa pessoa, se ela não tiver esse discernimento, é o que o pessoal não entende, que passou do caseiro aumenta a demanda ali. É uma coisa. Semi-industrial. É, O que acontece muito. A maioria é isso. E há mais esse tempo agora que você falou assim, depois da pandemia, criou muita informalidade. é porque o pessoal Isso. perdeu o emprego e teve que. Na e aí verdade, o alimento não parou. Isso, não, todo mundo que sai de alguma coisa, a primeira porta de entrada no empreendedorismo é a área alimentícia. Todo mundo é área alimentícia. É uma coisa econômica É do econômica Brasil. do Brasil, economia. O cara, porque não, eu sei fazer um estrogonofe, eu sei fazer uma feijoada, eu sei fazer uma galinhada, eu sei fazer... Aí ele vai, eu sei fazer um espetinho. Aí ele entra na área alimentícia. Por que isso? E na verdade, o cara, e muita gente fez isso, entrou, viu que realmente, financeiramente, é melhor do que um trabalho CLT, e aí não quer voltar mais, mas também não quer se adequar. Não quer se Não formalizar. quer se formalizar, quer se adequar e tal e tal. Então, aconteceu muito isso aí também. Aconteceu bastante. Como diz a Luciana, dá vontade de passar na beira dessa estrada aqui, ver todas essas barraquinhas aqui, mandar, Passando tudo, e né? mandar Mas descer um. Se eu fosse um fiscal, eu já tinha pegado, mandado fiscalizar essas barraquinhas aqui tudo, porque isso não é que você tá sendo ruim, é questão de saúde pública. Você passa ali um queijo, tá mal armazenado, tem uma carne, tem tanta coisa que aquilo ali vai trazer algo muito pior. Na pior das hipóteses, o que podia fazer? Chamar essa galera. Teve um em Trindade aqui, uma promotora que chegou lá, e ela fez isso. Ela chegou lá, não sei se vocês ficaram sabendo, acho que deve ter uns antes da pandemia, tem já um tempo. Ela chegou lá, e aí aqueles mercados abertos, aquelas coisas todas lá, que lá tem um mercadão lá, tinha, não sei se ainda tem, né? Mas na época tinha esse mercadão e tal. Ela chegou, ela baixou um decreto lá, mandou fechar todo mundo. Do dia pra noite, ela mandou, saiu, fechou todo mundo. Fechou. Aquele pessoal que tava irregular e tal, fechou todo mundo. O pessoal ficou todo desesperado e tal. Ela fez uma reunião, levou todo mundo pro ginásio, fez uma reunião e lá chamou o pessoal da vigilância sanitária, deu uma palestra, um treinamento pros caras e falou assim, ó, um TAC, né, um termo de ajuste de conduta. Tá aqui as condições. Quem assinar o TAC se comprometendo que vai fazer isso aqui, amanhã pode voltar a funcionar. Quem não assinar, não volta. E aí, cara, muita gente assinou, mas mudou o cenário lá. Você precisa ver mais qualidade, mais e tal, assim. Então, talvez assim, claro que existe uma economia. Se fizer isso, talvez quebra muita gente, a economia, né, prejudica. Até porque muitos desses pequenos, eles vão no supermercado grande comprar as coisas para lá, e aí a economia vai girando, né? Mas eu acho que é isso aí, talvez criar uma forma ali, né? Vai ter muitos que não vão querer, né? Mas vai ter muitos que vão aderir, como aconteceu lá em Trindade. Muitos não conseguiram, não quiseram, não conseguiram. É normal em todas as áreas. Seleção. Agora, o que não dá pra gente, como consultor da área de alimentos, eu ouvi que uma indústria de tinta segue mais processos do que uma indústria de alimentos. E isso daí, eu acho que pra gente é muito ruim. Eu falo, esse dia pra trás eu fui olhar um apartamento, lá, um apartamento decorado lá, em uma planta. Na hora que eu fui entrar lá, você não tá entendendo não, o rigor que foi pra mim entrar lá. O cara pediu meus dados tudo, capacete, os EPIs, tudo, eu tive que entrar numa obra pra mim entrar e tal, todo o critério de segurança. Quantas vezes você chega numa área de alimento que o dono da empresa entra lá sem paramentar, sem touca, sem, entendeu? Então, e ainda fala que o cabelo dele não cai. E olha que o dono tem que dar exemplo, né? O dono tem que dar exemplo. Então, eu acho que ele faz muito mais de serviço pra turma dele do se que... fizer isso. Então, assim, uma coisa importante, tá? Falar. Você tocou num assunto aí muito importante, viu, Daniel? É muito fácil você apontar o dedo e você jogar a culpa no colaborador. Ele é a parte mais frágil do processo.
É fácil demais. Fala, porque minha equipe não respeita, é porque minha equipe não presta, é porque não sei o quê. É fácil demais você fazer isso, meu amigo. Mas o que acontece? Quando você vai analisar o processo, o problema não é lá, é gestão. É gestão. Você começa a fazer uma pesquisa e começa a fazer a pesquisa dos porquês lá. Aí você vai, por quê? O cara veio sem... tá trabalhando usando barba ou com adorno. Por que ele tá fazendo isso? Porque não teve treinamento. Gestão. Não, porque ele veio que esqueceu. Não, porque o cara... Não, realmente porque o cara é carga torta mesmo. Já foi falado, já foi treinamento, já foi advertido. E quem tá deixando ele fazer isso lá? Gestão. E por que ele tá lá até hoje? E por que ele tá lá até hoje? Gestão. Então, o erro não é lá na base. É muito fácil. Você vai conversar com muita gente, os caras botam a culpa lá. Mas a culpa não é lá. A culpa é gestão. Se o cara tá fazendo isso aí e alguém tá deixando e tal, vai ver a gestão. Outra coisa que eu falo muito para todo mundo que contrata a gente, ou às vezes vem conversar aqui, consultor não faz milagre. Uhum. Até porque não é a gente que decide o que vai ser feito. A gente orienta, mas a gente não é responsável por gerir a empresa, a gente não é responsável pelo dinheiro que entra e sai. Então, se a empresa não vestir a camisa do processo, vestir a camisa do que está sendo proposto, nada vai dar certo. O dono tem que ser o primeiro a comprar a ideia, entendeu? O dono. Se o dono não comprar a ideia, você esquece, nem começa. Não tem como, né? Nem começa. E Anderson, pegando um pouquinho na questão que você falou, né? Vocês agora também tem uma construtora, né? No Sim. grupo de vocês. E vocês fazem a parte dos projetos sanitários. Vamos falar um pouquinho de projetos? Vamos. Que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, assim, qual piso que eu utilizo, qual tipo de material na parede, qual tipo de teto. Explica pra gente um pouquinho, assim, sobre esse assunto, assim, como que eu defino qual tipo de piso, por exemplo, para uma área de alimentos? Então, essa parte da construtora, chama Construfood, ela começou justamente dessa demanda, né? Nós começamos a fazer só projeto. Fazia projetos e tal também, porque achou muito complicado, o mercado, ninguém quer pegar esse tipo de projeto. Até hoje é muito difícil. Você pegar um arquiteto que queira fazer esse projeto, acompanhar até aprovar, tem vezes que você leva para vigilância sanitária 4, 5 vezes. Demora mais de ano, né, para isso acontecer. Então, assim, a gente, ao longo do tempo, a gente tem conseguido êxito, alguns aí a gente aprova mais rápido, né? Mas é um processo demorado, então o pessoal tá fugindo muito disso. Não existe o jeitinho, né, pra não fazer, existe. não Tem existe gente que um fala, jeito. não, você conhece lá. Fala, cara, não existe não. Não, conheço. Conheço todos. Mas... Conheço todos, né? Mas tem que seguir o mas tem que seguir processo. isso aqui, não tem Mas jeito. não tem jeito, assim. Não tem jeitinho embular, não. É isso aqui mesmo. E aí a gente, lidando com isso aí, foram aparecendo as dores e nós fomos trazendo isso. E aí depois que a gente fez o projeto, um primeiro cliente, uma indústria de pão, falou, antes, cara, você já aprovou esse projeto, você fez tudo, cara, você conhece da norma. Faz essa obra pra mim, cara, executa isso aí. Eu falei, cara, eu não executo obra, pô, eu não sei isso, cara, não é minha praia. Ele falou, não, faz, me insistiu e tal. Aí eu fiz. Peguei e fiz um orçamento. O sangue empreendedor do Anderson é forte. Aí eu peguei e fiz essa primeira. Daniel, levei um prejuízo de 20 mil reais pra fazer, fiz. Mas fiz, entreguei, cumpri com a minha palavra e tal, entreguei pro cliente, falei, beleza. Falei, nunca mais eu mexo com isso, você tá doido e tal. Aí você dormiu, falou, agora eu vou recuperar meus 20 mil. Apareceu o segundo, mesma coisa, não, tá. Eu falei, cara, não vou. Aí eu fui, aí dessa vez eu fui e empatei. Falou, ai, cara, não levei prejuízo, já tá bom. E deu trabalho demais, mas aprendi, encontrei parceiros, encontrei pessoas boas, gente e tal. Fiz a terceira, já ganhei um dinheirinho, um pouquinho, e aí nós fomos conversando. Hoje já tem umas 8 obras que nós fizemos, desde o começo, desde essa parte de aprovação de projeto e tal, e a gente tá seguindo. Não é fácil, tá? Muita, mesmo para nós que somos da área, porque a legislação, ela não especifica, né? Ela não diz, né? É muito abrangente. Pode botar esse tipo de superfície. Esse material, não, é uma superfície. Liso, lavável, impermeável, de cor clara, resistente, né? É qualquer isso que coisa, fala. Aí né? você vai falar, e ainda tem algumas particularidades, né? Eu já, quando você vai para
em determinadas vigilâncias do município, acontece isso. Vamos pegar né? a Goiás. Estadual não aceita PVC de jeito nenhum. Você já vai para municipal, ele que aceita. Entendeu? Então você vai para o Ministério da Agricultura, ele aceita. Ele aceita, né? Você vai... Tem uns que o pessoal já falou assim, ó, se for cerâmica na parede não pode, porque tem o rejunte cria bolor e tal. Então, vai tendo muito isso, né? Então, nós fomos aprendendo em relação a isso. Então, tem algumas coisas que não dá muito erro. Então, piso, por exemplo, a gente analisa, quando nós vamos analisar lá primeiro eu aprendi, né, com o pessoal, sobre essa questão de piso. Então, quando fala, a maioria da pessoa acha que o piso usinado, aquele concreto usinado, ele atende, mas não, mas ele é poroso, ele é poroso, ele não é impermeável. Ele é liso, atende ali, às vezes o cara faz até com cimento mais claro, ele fica até com cor clara, mas ele não é impermeável. Então o pessoal vai e coloca um selador para dar brilho e tal, aí ele fica impermeável, só que aquele selador ele dura 3 meses só. Ainda mais numa operação dessa que o pessoal tá lavando constante, equipamento pesado e tal, aí ele começa a soltar toda aquela... O cimento e ele fica na brita ali. Aí você vê, às vezes você chega num lugar, tá só aquela brita ali, porque soltou aquilo lá. Eu vejo que isso aí depende muito do tipo de indústria que vai ser colocada ali. Vou te dar um exemplo. Cheguei numa indústria de laticínio que o piso era... Gente, a granitina. Aí você fala, granitina é um bom piso e tal, né? Só que para o laticínio, o soro do leite corrói aquilo tudo. Ácido. Corrói tudo. Onde soltava a mangueira do tanque da dissora lá, que eles jogavam direto no esgoto, não aproveitava o soro, na época, isso tem muito tempo, fez um caminho. Abriu um caminho realmente, uma erosão, uma canaleta, onde o soro descia e fazia até a curva, parecia um guia. Então, o soro do leite corrói aquilo lá. Então, a granitina já não é indicada para laticínio. É como a gente vai atuando com obra, então a gente tem que começar a buscar algumas coisas que sejam assim, vamos supor, que resolva a maioria dos problemas, que traga menos problema futuro e tal. E aí nós fomos vendo isso aí. Hoje, por exemplo, eu aprendi que não dá muito erro e assim, as chances de você ter problema são pequenas, né? Não vou dizer que não tem, porque tudo tem, mas o epóxi e o uretano, eles atendem muito bem. É mais caro um pouquinho ali e tal, mas quando você compara com aqueles pisos industrial ali e tal, e se você quiser colocar um revestimento, você coloca um piso industrial, ainda coloca um revestimento ali que é caro, para revestimento que tem impacto, que aguenta impacto, eles são caros. Ele acaba sendo custo-benefício melhor, porque ele é mais prático para aplicar, é mais rápido e ele atende essa norma. Então, esses dois aí, eu tenho trabalhado com ele nas minhas obras lá e eu não tenho tido problema. Aí, o que eu faço? Eu mesclo áreas molhadas ali, que tem mais ali, eu trabalho o uretano. Áreas mais secas, depósito ali e tal, eu trabalho o epóxi, que é mais barato um pouquinho, e aí a gente faz essa mesclagem. Mas esses dois tipos de piso aí, eles têm me atendido em quase todas as áreas que eu faço. Por quê? Foi o que você falou. Às vezes, por mais, assim, a maioria das empresas que eu tenho feito são empresas que estão começando. Eu fiz o projeto deles, aprovei e vou começar um processo agora. Então, a gente não tem muita noção e certeza de como vai ser exatamente aquela operação ali, né? A gente tem uma ideia. Mas no dia a dia que você vai acompanhar aquilo ali. Então, para evitar um futuro, ainda mais nós somos construtores, a gente tem que dar garantia de tudo que a gente faz. Então, a gente peca pelo excesso um pouquinho, trabalha aquilo lá e coloca esses pisos dali. Hoje, uma das coisas que me perguntaram até hoje, se a gente também escolhe os equipamentos. Até falar assim, eu não sabia que o engenheiro de alimentos poderia fazer isso. Então, se vocês também fazem essa parte de auxiliar, definir qual é o melhor equipamento, até pela questão do que vai ser produzido ou não? Isso. A maioria das vezes nós já fazemos isso no projeto, tá? Quando está projetando, a gente já faz isso. Já indica qual? A gente já indica porque... Você tem pegado, então, o projeto inicial. Não é nada que está reaproveitando. Algumas coisas tem, né? Reforma e tal, mas a maioria do cliente que quer fazer, mesmo que ele vai fazer uma reforma, mesmo que ele vai fazer uma adequação, uma ampliação,
ele busca fazer uma ampliação e quer mudar equipamento, ele quer aumentar a produtividade, quer melhorar o processo. A gente já trabalha isso aí. Então, no projeto, a gente já coloca isso. Por quê? Porque nós já tivemos erro em relação a isso. Então, o que acontece? O cliente, nós vamos fazer ali, faz um projeto para o cliente e tal, e aí o cliente ainda não está decidido equipamento. E aí a gente, não, beleza, coloca lá e tal. De repente, na hora que o negócio está pronto, o cara falou, não, eu quero botar uma linha automática aqui. Eu falei, cara, mas como que vai botar uma linha automática? A gente já colocou o espaço todo aqui, aí você vai medir a linha não cabe dentro. Não cabe dentro, entendeu? Então eu já estimulo o cliente muito em relação a isso no projeto. E outra coisa, uma vez eu comecei a auxiliar um projeto que já estava quase pronto. E aí, eu acho que era um arquiteto que estava fazendo. Ele tinha feito, tipo, as maceiras e forno, né? E eu lembro que a quantidade de maceiras que ele colocou e o forno que ele tinha escolhido era como se fosse assim, e usar o forno 2 horas por dia. Aí eu fui e falei assim, mas por que você vai comprar esse forno então, né, pro dono que tava da empresa? Eu falei, não, ele, por quê? Eu falei, não, porque pela quantidade de coisa que você vai produzir aqui, ó, você vai usar o forno 2 horas. O resto tudo ele vai ficar lá sem funcionar. Ele, mas como assim? Eu falei, o que ele definiu aqui, né, pelo que ele tá colocando de equipamento, é aqui isso que vai acontecer. Então, aí é na hora que entra. A gente tem essa capacidade que o engenheiro civil e o arquiteto não tem, porque eles não entendem do processo para definir esse tipo de coisa, né? E assim, até nós mesmos tem processos que nós não conhecemos. Nós A não gente conhecemos tem de que todos os estudar processos, a gente vai ter que estudar. Tem que estudar, entender. Isso, tem processo que a gente não conhece, mesmo que tá na área, tá ali e tal, mas tem coisa que é nova, é novidade, a gente tem que buscar. Eu falo que a gente é engenheiro de alimentos, e é qualquer alimento que a gente pode auxiliar, né? E aí a gente já tenta estimular isso, né? O cliente procurar entender isso aí já no projeto, justamente por isso. Teve um pessoal que me procurou uma vez, e o cara era uma hamburgueria. E aí ele falou, cara, mas eu não consigo entregar, minha equipe, aí que volta, minha equipe não produz, os caras não querem, eu tenho que mandar todo mundo embora, eu preciso disso aqui e tal. Falei, cara, mas por que foi? Não, atrasa meus pedidos tudo e tal. Aí beleza, aí nós fomos fazer um estudo lá, fomos analisar. Falei, cara, sua equipe não tem problema nenhum, o problema é a sua estrutura, seus equipamentos. Nem que você queira, se você entupir de gente aqui, coloca 10 funcionários a mais aqui, você não consegue produzir, a sua estrutura não é compatível, né? Você não tem estrutura que proporcione isso ali. Ele estava querendo uma demanda de 450 hambúrgueres, né? E eu falei assim, com essa estrutura aqui você vai produzir 200 no máximo. E sem contar que o pique de produção nessa área de fast food, a venda, é 3 horas por dia. O cara paga todo o custo de operação dele, as 24 horas, vamos dizer assim, né? O custo dele, ele paga tudo para vender 3 horas. Ele tem 3 horas de venda. O cara que vai montar um negócio desse, ele tem que pensar nisso. Falar, você vende de 8 às 11. Os outros é só encheção de linguiça ali, um pouquinho ali e tal, mas a venda mesmo acontece em 3 horas. Então você tem que ter equipamento e soluções para vender em 3 horas. Para atuar nessas 3 horas. 3 horas. E falando um pouquinho de fluxo, porque é uma coisa que todo mundo também tem dificuldade de entender. Explica pra gente o que é uma área suja, uma área limpa, porque, né, assim, todo mundo, na hora que você vai explicar, assim, é uma dificuldade que os profissionais têm e também o próprio empresário de entender. Eu costumo, quando eu vou fazer a parte de projeto, eu primeiro faço um fluxograma da linha por completo, né? Faço fluxograma de tudo. Então eu separo lá desde a parte de recepção. Esse fluxograma que você faz de acordo com o produto do cliente ou um fluxograma básico? Não, de acordo com o produto do cliente. Eu pego o produto do cliente, se ele já tem uma operação, a maioria das vezes tem, eu vou para lá e crio esse fluxograma de acordo com a operação dele. Então eu vou lá desde a... Porque as pessoas também não sabem que às vezes para fazer 2 empresas de suco de uva, por exemplo, por mais que seja suco de uva, o mesmo produto, às vezes o processo de um é diferente do outro, o fluxograma é diferente do outro. Depende do equipamento, depende de estrutura, depende de do que ele vai produzir, entendeu? Da forma que ele quer produzir. Que ele vai produzir. Tem cliente que você falou do exemplo do suco, tem cliente que vai comprar a polpa já, tem cliente que vai comprar a fruta, entendeu? Então, assim, é só para a gente entender que, por exemplo, se você chegar com fluxo engessado pro cara lá, o cara vai falar, eu não faço aqui assim. Não faz, entendeu? Aí você
Se ele Aí já eu tem... vou voltar naquela frase que você falou, o bom consultor não é aquele que fala, é aquele que ouve. Tem que ouvir. Então você conhece toda essa realidade, eu desenho um fluxo. É como que acontece, etapa por etapa dele lá e tal. Se a matéria-prima dele como que chega essa matéria-prima, qual o volume de matéria-prima que chega. Você tem que saber também o tamanho, por exemplo, de embalagem, se ele recebe pallet fechado, se ele recebe isso fracionado, tudo isso você vai montando esse quebra-cabeça ali, para você montar esse fluxo. E aí, dentro do próprio fluxograma, eu já separo o que seria a área limpa, o que é a área suja aqui, né? E aí a gente começa a montar esse quebra-cabeça. O que é área suja? Então, a área suja, a gente contempla essas áreas que o produto, sendo bem, vamos dizer assim, simples, onde o produto ainda está embalado, ali a matéria-prima ainda está embalada, ou ainda não foi higienizado, não foi sanitizado, ali a gente contempla uma saída do lixo, né? Isso. Então, na Suvisa, principalmente os projetos que a gente faz para a Suvisa, antes, na maioria hoje aqui no estado de Goiás é assim, antes de entrar na área de produção, você tem uma área de despapelamento ou uma área de pré-higienização para que depois ele entre na área limpa, né? E assim, quando você vai falar isso para um empresário, o cara não entende muito. Fala, cara, mas eu vou ter que ter uma sala para colar isso aqui e tal, e passar isso por uma janela, não sei o que e tal. Principalmente então, assim, falar que vai botar uma janelinha ali, isso, botar uma janelinha, de jeito, o cara não né? gosta. E pra isso, abre uma porta. Muito mais fácil passar pela porta. E aí a gente tem muitas particularidades que às vezes, então assim, quando você abre duas portas, por exemplo, você acaba criando uma circulação dentro do ambiente. Então você pega um depósito, você tem a porta de entrada lá, você cria uma outra porta para saída aqui, cara, venhamos e convenhamos, depois é difícil segurar o funcionário não tá passando ali por dentro. Isso é a maior dificuldade que tem. Ele vai passar por ali, você criou uma circulação. E olha que pela janela... É arriscado ainda passar, né? É arriscado ele passar pela janela. Que a gente já viu esse tipo de caso. Fala mesmo, o empresário mesmo fala assim. Ele já falou assim: vou criar essa janela, o cara vai passar por essa janela aí ainda, né? Então, a melhor forma de você identificar quem vai projetar é fazer isso. Se você fizer o fluxo, é mais fácil de você conseguir projetar e entender isso melhor. Porque a tendência de quando você vai fazer um projeto, a maioria eu falo porque eu já cometi essa falha também no começo, é você pegar o projeto e desenhar, como você já entende um pouco da área, falar, não, aqui os banheiros, vestiários, aqui e tal, aí você tenta criar o fluxo aqui, na folha, no papel, falar, o funcionário já entra por aqui, matéria-prima entra por lá e tal, você começa a fazer. E aí, lá na frente, no final, às vezes, você começa a ver um cruzamento, ou um problema, ou uma solução, ou espaço que não cabe e tal, e tudo. Então, quando você cria o fluxograma aqui, já com todas essas informações, é mais fácil você colocar isso depois, compatibilizar isso no projeto, separar a área suja de área limpa, depósitos. E aí você falou o que é área suja e o que é área limpa? Então, a área limpa eu costumo comparar como se fosse a UTI do hospital ali, né? É a mesma comparação que a gente faz. É o centro cirúrgico. Ali é onde você, cara, tudo é limpo, o produto está exposto, né? Tem chance de se contaminar, qualquer coisa. Então, o produto ali é essa área de produção, essa área de finalização. Nenhum encaixotamento não entra ali, né? O encaixotamento acontece fora. Na área fora. Você produz tudo ali, invasou, depois que o produto está invasado, fechado, lacrado, ele está pronto para ir para o mercado. Rotulado. Rotulado. Aí você manda para o encaixotamento, né? Então, assim, o pessoal, às vezes, é como você falou. O que acontece muito? As pessoas... começam empresas pequenas e isso vai tomando um porte, vai crescendo, e aí eles querem manter as mesmas particularidades de uma empresa pequena e tal. Acontece isso muito com tempero, viu? Tempero, todo mundo começa uma linha de tempero pequenininho, às vezes em casa, doce, nossa, pequenininho ali, vai fazendo, pensa não, acontece, o cara explodiu, já está no estado inteiro, ele quer manter as mesmas características. E ele acha que aquela característica que quer manter, que vai dar a qualidade no produto dele. Não, a qualidade realmente é isso que eu faço. É que eu faço tudo. Esse jeitinho meu de fazer, mas ele não entende que é a dimensão que ele... e eles comparam, falam, mas eu fui em tal lugar lá em São Paulo, eu fui em tal lugar não sei aonde, não tem isso, eu fui em tal lugar. Falei, cara, mas aqui tem. Viu? Foi no lugar errado lá em São Paulo. Eu também falo isso, falo assim, não, lá é lá, aqui é aqui. Aqui a gente tem que seguir as leis do que existe. Aqui tem. Então não tem essa de você querer... Todo o crescimento, né, cara, tem, né?
Eu também tenho fiscalização lá no meu escritório. Você acha que eu não tenho? Eu tenho fiscalização lá. O povo passa lá na porta. Lá. Eu falo assim, nas indústrias que eu trabalho, que pra tu tem norma. Exatamente. Pra tu tem norma. Vai fazer um calçado pra ver se não tem norma. Exatamente. Vai fazer uma camiseta pra saber se não tem norma. Então, assim, tudo tem norma. Voltando às áreas de atuação de vocês hoje, vocês atuam que, além do serviço de alimentação, supermercado também vocês atuam bem? Atuamos bem, supermercado. Hoje a gente tem uma carteira boa de supermercado. Viu? A gente atua bastante. E nós crescemos no supermercado na pandemia. Nosso negócio cresceu no supermercado na pandemia. Porque fechou tudo, né? Restaurante e tal, e o supermercado cresceu. E aí nós tivemos um crescimento bom na parte do supermercado. Só que pra gente no começo foi um desafio, porque o supermercado, o que acontece? Eles reclamam, às vezes, que são muito fiscalizados, eu falo pros caras, você quer também colocar tudo aqui dentro, né? Hoje em dia o cara supermercado, ele tem um açougue. Ele quer vender quase um carro lá dentro. Exatamente. E aí esse dia os caras estavam brigando porque o pessoal tirou deles de vender remédio lá dentro, né? Eu falei, moço, também pudera, né? Vocês querem vender até remédio aqui. Então, assim, tudo, né? O supermercado ele atua bastante, então acaba tendo uma demanda alta. Então a gente atende o supermercado, toda aquela parte lá. E tem algumas particularidades que não são contempladas, né? Supermercado ali e tudo. Agora mesmo saiu... Agora não, já tem um tempinho, acho que foi 2020, que saiu uma lei pro açougue, né? Açougue tipo 2. Não tinha nada em relação a isso, né? E saiu agora, foi uma briga grande, porque os caras já não tinham. Aí os caras foi feita uma lei. Aí a lei dá 48 horas para consumo desses produtos e todo mundo achou pouco. E assim, virou uma confusão em relação a isso aí, né? A gente até teve uma conversa lá com o pessoal da Vigilância Sanitária, da Suvisa, com a Agrodefesa, todo mundo em relação a isso. Mas o fato que a proposta que foi feita essa lei, justamente, falou assim, ó, é para atender a produção momentânea, não é para ser indústria, né? Os caras querem... Porque isso, indústria já é outra fiscalização. E hoje, cada dia que passa, os açougues mais modernos, maiores, estão quase virando a indústria, né? Os caras têm muita operação. Então a gente atende bem o supermercado. O supermercado ele é um tipo de negócio de alimentação que ele acaba sendo uma produção grande, né? Acaba que o supermercado está inserido num universo ali que a pessoa faz tudo ali. O consumidor faz tudo ali. Ele vai lá e compra produto de limpeza, compra a mercearia, ele vai no açougue, ele vai no hortifruti, ele vai na padaria, vai no laticínio. Não, e tem até uns que tem a rotisserie, né? O cara bota até o... E aí tem a rotisserie, tem o minimamente processado e assim por diante. Então tem umas facilidades para as pessoas que aí aumenta onde a complexidade. Aumenta a complexidade. E o supermercado, às vezes não entendem. Direto eu tenho perguntas sobre isso, né? O cara quer fazer o hortifruti minimamente processado. Fala assim, mas qual a sua intenção isso? Mas por que você quer fazer isso? Ah, não, é porque se eu fizer dessa forma eu vou reduzir meu desperdício, né? Porque eles querem pegar um produto que não está legal e mandar para lá. Ó, você tem que entender qual que é o volume disso, se isso realmente justifica, porque essa área não é para esse objetivo, né? Essa área é para você pegar um produto de qualidade 100%, processar e aí você colocar ele, facilitar a vida do cliente, né? Então, às vezes, quer resolver um problema pensando em outro. Então, eu costumo falar muito. Eu tenho um cliente que a visão dele é o seguinte, não, eu prefiro simplificar minha vida. Fala, não, ele sempre vai me perguntar, falando, isso aí, como que funciona? Quando eu começo a falar para ele, eu falo, não, deixa quieto, vamos simplificar aqui o negócio. Eles acham que é fácil, né? Ah, não, eu já tenho uma sala ali que eu já faço uma desossa ali. Isso. Ali eu quero aproveitar aquela sala lá e fazer um temperado. E assim por diante. Aí eles vão criando um monte de salinha. Aí eles mesmos viram e falam assim, nossa, mas a minha empresa vai ter um monte de salinha. Então eu vou falar assim, mas foi você mesmo que foi criando esse tanto. E outra coisa, mas fulano de tal faz, mas em tal lugar o cara faz. Falei, pois é, mas aqui, se você for fazer, você tem que seguir. Você não sabe como é que é a vida dele lá, como é que ele funciona, quem que fiscaliza ele, como que ele está inserido e tal. Então, vamos olhar o nosso aqui. Então, a grande questão do supermercado é isso, é a quantidade de operação que tem. Tem muita operação. Hoje, o supermercado, cada dia que passa, eles estão em busca, diversificando o mercado, e isso faz parte, eles têm que fazer isso mesmo.
mas essa operação aí, ela acaba tendo que ser olhada, né, com mais atenção, com mais cautela por nós que somos consultores. O Né? Anderson, e hoje, na operação da sua empresa, hoje você já utiliza alguma inteligência artificial para ajudar os seus consultores ou você não criou nada ainda nesse meio? Sim, nós temos um aplicativo, né? Os relatórios, eles são feitos via aplicativo, né? Nós temos um aplicativo que facilita muito. Antes o consultor demorava 3 horas para fazer um relatório, tinha que levar para casa, às vezes fazia. No começo era notando no papel com carbono, tal, aí demorava. E o cliente não recebia essa informação de maneira rápida, né? Às vezes o cliente demorava 3 dias, 4 dias para receber um relatório de visita, né? Hoje o consultor sai da visita, o relatório já está pronto. Então isso facilitou bastante. E é né? um aplicativo que vocês mesmo criaram ou é um que vocês Nós tentamos criar 2 vezes esse aplicativo, nós mesmos, sabe? Tentamos criar, pagamos, fizemos, né? Chamamos o pessoal, compramos tablet para todo mundo e fez aquela coisa. E nenhuma das 2 vezes nós conseguimos, nós mesmos criar. Aí nós pegamos uma solução pronta. Já estava no mercado e tal, e aí testado. E aí nós pegamos essa solução. E aí hoje nós usamos ele, já tem, acho que Tentamos várias, né? Mas essa aí é que está atendendo a gente por enquanto, está atendendo a gente muito bem. E aí nós usamos ele, pessoal de Recife, chama ProApp. E aí toda a minha equipe, inclusive em todas as unidades, usa esse aplicativo. As suas unidades não são franquias, não. Todas fazem parte do grupo. Parte do grupo, Hoje a gente trabalha com um sócio gestor. Nas outras unidades são sócios da operação. E aí a gente divide as responsabilidades, né? Eles cuidam lá da parte de gestão, tudo. Eu cuido mais da parte comercial, parte estratégica. E eles cuidam da gestão lá. Fazendo todo mundo crescer junto com vocês, Todo mundo cresce junto, né? Todo mundo cresce junto. Quando nós chegamos em Anápolis, por exemplo, quando eu decidi fazer, foi a primeira unidade que nós abrimos fora, foi Anápolis, né? Nós tínhamos, se não me engano, não sei se era 4 ou era 5 contratos lá, né? Hoje nós temos mais de 50, né? Facilitou isso, colocou lá, ajustou, e assim, todo mundo ganha. Aumentou lá, aumentou aqui, a pessoa que está lá se dedicou, que é a Carla, pessoa muito competente, está lá, se dedicou, empenhou e tudo, e natural que ela também seja remunerada por isso também. E todos saíram de dentro daqui da unidade nossa de Goiânia. Então foi uma forma que a gente também encontrou de valorizar, né, de dar oportunidade para quem está dentro do nosso time fazendo isso aí. Entendi. Assunto tem demais, né? Tem. Se deixar, a gente vai ficar aquela o dia Mesmo inteiro. porque a gente trabalha, basicamente, a Luciana gosta de falar uma coisa, e eu concordo com ela, a gente não é concorrente. Não, de forma Nós somos parceiros e a gente trabalha em áreas afins. É isso. Né? A gente gosta de pensar nesse sentido, porque, apesar de tudo, né, a gente já se esbarrou várias vezes no mercado e nunca teve nenhuma conversa que não fosse amistosa. Sim, sim. Então, a área afim tem a experiência sua, tem a experiência do Luciano, tem a experiência minha, a gente vai conversar aqui, se deixar, a gente fica aqui 3, 4, 5 horas. Eu costumo falar isso pro Daniel. Nós temos hoje mais de 250, né, cidades no estado de Goiás. Você sozinho não vai dar conta de atender essas 250. Não tem nem a pretensão, né? A gente também não. E assim, o seu objetivo é um, o meu do Daniel é outro. E é o que o Daniel falou, a gente se complementa. E aí, ontem, né, você estava me falando um negócio sobre futebol lá, não, era sobre tênis, né? Tênis. Que tava vendo um filme lá e falando assim que todos os jogadores de tênis são amigos. Uhum. E aí a gente falou assim que geralmente os jogadores de futebol também, a maioria são amigos. Não é porque eles às vezes jogam em times adversários. Mas eles, na vida, né, fora do campo, eles são amigos. E é isso que nós precisamos fazer. Porque se nós tivéssemos visto isso, talvez hoje a classe estaria mais forte. Eu senti muita dificuldade nisso aí, sabe, no começo, assim, eu nunca tive isso, nunca, até porque se eu tivesse, eu não tinha formado pessoas, equipe. Se eu tivesse essa visão de concorrente, eu não tinha formado. Para que eu ia ensinar outras pessoas a trabalhar para virar meu concorrente? Como outros, já saíram outras empresas de dentro. E eles conseguiram virar seus concorrentes? Eu falo isso pro Daniel, não consegue. Por quê? Porque eles não têm a mesma gestão, as mesmas ideias e os mesmos objetivos que você tem. E eles me mandam mensagem, a gente conversa, eles me seguem no Instagram, eu sigo eles, eu bato palma porque eles estão fazendo e tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim, não tem nenhuma dissabor em relação a isso. Torço pelo crescimento de todo mundo, né?
Mas no começo eu já tive, né? Empresas concorrentes que vai falar alguma coisa, manda. Eu tive uma vez uma empresa concorrente que o nosso nome é Senhor Food, né? Aí tem um Ozinho, né? Do Food, né? E o nosso design, ele fez uma lupa ali, né? Ali é uma lupa, né? O Food é uma lupa. Ele colocou lá e tal. E essa lupa parecia com o nome de outro concorrente. Ele mandou uma notificação para mim por conta disso, tal, tal. Eu falei, cara... Aí meu jurídico olhou e falou assim, não, isso aqui, se ele tiver que brigar, ele tem que brigar com a academia de letra, porque um O e essa outra letra aqui, se parece, não tem nada a ver, o O parecer com outra letra, né? E assim, eu vejo da mesma forma que você, Luciano, Daniel... para mim, assim, eu acho que quando todo mundo se ajuda, fica mais fácil. Eu tiro muito isso. Negócio de alimentação. Os caras se aglomeram e todo mundo fica bom. Vai para a praça de alimentação no shopping, todo mundo vende. Se o cara estiver sozinho lá, ele não faz negócio. E eu ainda penso uma coisa. Eu acho assim, ó, por mais que às vezes a gente... Se um cliente procure você ou procure a gente, porque isso acaba acontecendo. Mas eu acredito muito no que a gente deve oferecer para cada pessoa. Então, se às vezes ele fechou com você ou fechou comigo, é porque você tinha para oferecer para aquela empresa naquele momento algo que a gente não tinha e assim vice-versa. E eu vou mais além um pouquinho, viu? Inclusive, é até assim, muito responsável da parte do consultor, inclusive indicar outro alguém falou, ó, essa parte eu não mexo, eu vou indicar lá o Daniel e a Luciana, que eles são, nessa parte eles são expert nisso, pode deixar, eles vão te atender melhor, é bem mais responsável. E agora é bom saber que você tá com essa parte da construção, porque às vezes é o que a gente às vezes não tem para oferecer. Uhum. E a gente também, uma coisa que a gente, né, hoje a gente não atende mais, a gente não atende restaurante, foi uma coisa que a gente foi construindo dentro ao longo do nosso caminho, chegou, a gente, não é o escopo que a gente... Sim. Por quê? Porque é o que a gente não quer, focou, né? Então, focou em outro nicho e isso aí, tá tudo bem. Então, assim, eu vejo dessa forma também. Eu acho que se todo mundo se ajudar a criar essa força, criar essa ponte, eu acho que o negócio anda... Até porque existe vamos dizer, as classes, né? Engenharia de alimentos, veterinária, nutrição e tal, mas... O segmento, a consultoria em alimentos, ela abrange todo mundo. Muito ampla. A consultoria em alimentos, ela abrange todo mundo, é muito ampla. Então, assim, cara, é muita coisa que dá para fazer, né? Então, e a nossa ideia, na hora que a gente criou esse projeto nosso aqui de vir para o digital e montar o podcast, é trazer todo o segmento da indústria de alimentos. Eu não sei se você já viu outros capítulos nossos, a gente trouxe pessoas do agro, trouxe agrônomos aqui. E aí, assim... E a ideia até de fazer disso uma questão para chegar ao conhecimento das pessoas, o tão complexo que é a nossa atividade. E o planejamento das pessoas que estariam participando foi montado do final do ano para o início... Você já estava nele há muito tempo. Porque foi uma coisa que a gente falou, não, a gente tem que mostrar para todo mundo. O Goiânia, a gente tem que se unir. Né? Então, assim, aí vai na questão de quando a data dá certo. Mas se a gente pegar, já estava lá por esse motivo. Para mostrar que nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos mostrar para a sociedade o que nós podemos oferecer para ela. E inclusive, assim, quando vocês fizeram o evento lá, e eu tentei levar mais, porque assim, como a gente tem pessoas em outras cidades e a agenda estava muito corrida, não dava para parar, quem nós conseguimos, nós levamos. E a ideia era levar todo mundo, né? Então, justamente porque, assim, muito conhecimento, bom, mas melhor do que o conhecimento que a gente encontrou lá foi mostrar isso, sabe? Mostrar não só para quem estava lá, mas inclusive para o meu time em si, que falou, pô, nós somos parceiro, tem jeito de ser parceiro. E esse projeto nosso de trazer para o digital e fazer o congresso era para justamente isso, né? Mostrar, e há quanto tempo que não tinha um evento daquele? É verdade. Né? Então, assim, a gente quer fazer, vai fazer próximos. A gente já conta logo com a sua parceria pro próximo. Não, vamos sim. E aí a gente tá aqui para poder assim, agregar para todo mundo, trazer todo mundo para jogar junto. Um time. Eventualmente, nós vamos estar disputando um cliente, mas agora o Luciano falou. E aí a vida continua. A vida continua. A vida continua.
vida continua, cara. Isso é... Não, e eventualmente é o que a gente falou. Ele oferece uma coisa, a gente oferece outra, e quem não sabe, uma hora fazermos parcerias juntos e fazer a empresa crescer mais ainda. Porque 3 cabeças pensam melhor do que uma. Exatamente. Não, O Anderson, excelente. e como forma de agradecer por você ter vindo aqui, a gente trouxe aqui um vinho do nosso parceiro, a vinícola lá de Paraúna, a vinícola Serra das Galés. Obrigado. Não sei se você é apreciador de vinhos, mas esse é um vinho Riesling de lá. A gente já tem quase 11 vinhos finos, entre 9 tintos. O Riesling é um tartaruga e... esqueci qual foi o outro. Muralha. Não, na verdade são 9 muralhas e um tartaruga e um reis magos, dá 11. Que bom, E obrigado. se você se quiser, lá a gente tem passeios guiados. Então dá para você ir lá, tem um passeio com enólogo, dá para conhecer a fábrica, conhecer o parreiral, tem gostoso. almoço lá, então fique à vontade. Paraúna é pertinho. queira pertinho, conhecer. coisa boa, sempre vamos. Nós temos aqui o pessoal da Vinícola Assunção, que aqui de Pirinópolis também é cliente nosso, é a mesma linhagem aqui. A gente já foi lá. São E- passeios diferentes. isso. E gostei, bacana, vou lá sim, obrigado mesmo. E a gente vai lá fazer uma visita, tá? Sempre bom. Então, muito obrigada aí por ter Muito topado obrigado. aí, ter vindo gravar um episódio com a gente. Que agradeço pelo convite, conte sempre com a gente, tá? Independente aqui, eu costumo falar, ó, ali é a casa de vocês, passando por lá, quer encostar para tomar um café, para fazer uma reunião, para bater um papo, trocar ideia. Nós estamos sempre à disposição. Tá O nosso certo. canal aqui Também também tá tá à à disposição. disposição na hora que você quiser. Trazer sua esposa, às vezes, para contar, Isso, dinâmica, ela é boa, viu? Ela conversa, ela falar fala um bem. pouco sobre pessoas. Sobre pessoas, ela Aqui- fala muito bem. Muito Aqui bom é um você canal chamar ela, aberto para trazer Muito bom. essas questões para poder esclarecer a população. porque ela lida muito com a minha equipe. Não, você vê. E assim, uma deixa, a consultoria, ela exige muito mente, né? E você lida muito com pessoas. Eu costumo falar assim, ó, algumas habilidades, por isso que eu falo que a gente tem que treinar algumas habilidades para ser consultor, né? Ouvir é uma, né? Vocês ter condições de se relacionar, de se comunicar, de conversar é outra. E você ter um equilíbrio muito bom na mente em relação a isso, sabe? Porque isso manda muito. Às vezes, a Darlete mesmo, a gente para lá, o consultor vai para lá para conversar. Porque é muito difícil você intercalar os problemas que você tem, pessoal, entre diversas situações que você tem. Já teve consultor que foi conversar com a gente e estava lá com problema, pessoal. Você começa a olhar o rendimento, né? Você fala assim, mas por que caiu? O que estava assim? Você vê as métricas, fala, mas vinha tão bem, de repente, na cabeça de qualquer um, fala, não, demite e tal. Fala, não, vamos entender o que está acontecendo. Quando você chama a pessoa, você vai conversar, fala, não, tô com problema no meu casamento, tô com problema com meu filho, tô com problema X, Y, Z e tal. Tá falando, não, por que você não chegou aqui e conversou e tal? E a Darlete tem toda essa sensibilidade. E é difícil fazer isso às vezes. Não é fácil. As pessoas estão passando por esse problema, Isso, se abrir é difícil. falar, então a gente vai conversar, falar, não, se tivesse falado, a gente é organizado, eu organizo isso aqui pra você, pode deixar essas visitas aqui, você não precisa fazer não, nós vamos ver outra pessoa que faz. Ah, você faz? Faz. Tá. Então a gente tem muito isso. Final do ano nós levamos todo mundo pra Caldas Novas. Nós fretamos um ônibus, fora os que foram de carro, com família e tal, o pessoal do hotel lá ficou, mas de onde é que veio esse tanto de gente? Porque com a família e tudo lá, nós fomos em 70 pessoas lá pra Caldas Novas. Entendeu? Coisa boa. Então é isso aí. É um time, né? É um time. A gente fala que não, mas acaba sendo uma família, né? Inclusive, a gente tem no nosso... É time. O nosso WhatsApp é time. Time Senhor Food Safe. Sempre é um time. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado vocês, pessoal. Prazerão estar aqui com vocês mais uma vez. Tá Pessoal, bom? muito obrigada aí por estarem aqui conosco. Marquem aí o sininho, compartilha, comenta. E lembrando que toda sexta-feira temos episódios novos no canal. É isso Toda Tá aí. sexta. bom? Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau.